padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria de celebrarmos hoje a festa de dois apóstolos. Celebrar na igreja a festa de apóstolos é renovar em nós a beleza, a profundidade e o sentido do compromisso da nossa fé, de uma fé autêntica e madura que tem que ser traduzida na solidariedade. A solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos, porque a compaixão brota da fraternidade. Assim, meu irmão, minha irmã, entendida a solidariedade constitui a atitude moral e social que melhor dá resposta à tomada de consciência das chagas de nosso tempo e da inegável interdependência que se verifica cada vez mais no mundo globalizado entre a vida de cada indivíduo e a vida da comunidade em determinado lugar e a de outros no resto do mundo. Por isso nós temos que ter envergadura. Aqui nos alegramos escutando essa palavra santa ao redor da amada Mãe Maria, que nos inspira como discípula e que ajudou a estes apóstolos a crescerem na fé, a darem envergadura a uma vivência de fé cuja força do testemunho se espalhou e congrega irmãos e irmãs no seguimento de Cristo Jesus. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amado irmão, amada irmã, esta bela passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, mostra-nos Jesus, o enviado do Pai, o missionário do Pai, que nos escolhe e nos chama. Por isso escolheu apóstolos para nos congregar. Ele, Cristo, a pedra angular, os apóstolos sobre essa pedra angular, o alicerce desta comunidade de fé que nós formamos, chamada a dar testemunho do amor de Deus e ajudar o mundo a abrir-se a esse amor. É tão importante essa experiência que Lucas nos mostra, precedida de um momento em que Jesus se retira para a montanha para rezar, passando ali a noite toda em oração a Deus. A escolha que Jesus faz dos apóstolos não é uma escolha qualquer, estreitada em critérios meramente humanos, em situações ou perspectivas políticas, de preferir esse e não aquele e de errar nas escolhas. Por isso o Senhor passa a noite toda em oração a Deus, porque a escolha é uma escolha de Deus. Os 12 que Ele escolhe, dando a eles o nome de apóstolos, estes nomes: Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Judas, o filho de Tiago, que hoje nós celebramos, e Simão, chamado Zelota. Estes foram, pelo querer de Deus Pai, através dele, Cristo, aqueles que estavam congregados
para serem, portanto, este alicerce da comunidade de fé, na força do testemunho. Com ele, Jesus desce a montanha, onde estavam muitos outros dos seus discípulos e uma grande multidão de gente vinda de todo lugar. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. A comunidade, igreja, se congrega exatamente para ser o lugar dessa escuta da palavra de Deus. Lugar também da cura, não de mágica, não de curas como mágica, mas exatamente do reaver a inteireza bonita da nossa dignidade, de nos deixarmos marcar por sentimentos que nos colocam à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e capazes de cumprir a nossa bela tarefa de discípulos missionários e discípulas missionárias. Ele devolve essa inteireza àqueles que estavam atormentados por espíritos maus. Por isso a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força e todos eram curados. Os discípulos, apóstolos escolhidos, como São Simão e São Judas, hoje celebrados, foram escolhidos exatamente para ser esta presença amorosa, forte, transformadora e terapêutica dele, Cristo. Não porque eles são em si milagrosos, mas porque eles têm uma força profunda de intimidade com o seu Senhor. É a força da intimidade com o Senhor que nos faz experimentar a força que sai dele e nos devolve a inteireza que perdemos em razão do pecado ou em razão do nosso limite humano. São Cirilo de Alexandria, comentando sobre isso, lembra: o Senhor designou guias e doutores do mundo e dispensadores de seus divinos mistérios para se referir aos apóstolos, semelhante a lâmpadas, para que esclarecessem e iluminassem não apenas o país dos judeus, mas todos os que existem sob o sol e em todo o universo, os homens e os habitantes da terra. É verdadeiro aquele que disse: ninguém se arroga esta honra, mas quem foi chamado por Deus. Pois nosso Senhor chamou ao nobilíssimo apostolado antes de todos os outros os seus discípulos. Os santos apóstolos, irmãos e irmãs, foram colunas e fundamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma como foi enviado pelo Pai. Mostrou assim ao mesmo tempo a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado. Como também parece-me sugerindo a meta da vida apostólica, pois se julgava que devia enviar seus discípulos do mesmo modo como o Pai o enviara, como não se seguiria necessariamente que seus futuros imitadores iriam conhecer a que fim o Pai enviara o Filho. Ora, os apóstolos são aqueles que ajudam-nos a compreender por que o Filho foi enviado e a participarmos, porque Ele nos chama, e assim nos congregamos em comunidade de fé, a participarmos da sua missão. Deus nos ajude a compreender a beleza da referência dos apóstolos, contando com a sua intercessão e, sobretudo, deixando-nos inspirar por esta proximidade que vivem com o Senhor, o segredo e a fonte de força de nossa vida, para que nós possamos receber a força que só dele vem e de que precisamos para cumprirmos com beleza, com alegria, com leveza e com entusiasmo missionário a nossa tarefa de anunciar a Ele, Cristo, e de ajudar o mundo a ficar e a se congregar ao redor dele e todos participarem da sua roda de amigos. Supliquemos esta graça para todos nós, particularmente para a nossa igreja. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e de alegrias e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente